Mas a situação atual, na fotografia desse momento, isso foi mudando ao longo dos últimos 4 anos, não é favorável. E, Paulo, também tem eu queria saber como que tá o caso da Ucrânia e da Rússia. Vai ter fim, não vai ter fim? E a sua visão, depois que você falar, você acha que a Rússia saiu perdendo no final? Cara, hoje a situação da Rússia tá ficando um pouco complicada. Por quê? É óbvio que você não pode simplesmente tirar o papel da Rússia, o papel que a Rússia tem, né, militar, o seu poderio e tudo mais. Só que quando a gente olha numa profundidade maior, a situação atual foi algo que o Trump delimitou lá no projeto 2025, que eles iriam propor. Se a Ucrânia negasse aquilo que os Estados Unidos estavam propondo ou se negasse para a mesa de discussão, ia retirar todo o apoio militar e de inteligência da Ucrânia. E se a Rússia fizesse isso, eles iam armar a Ucrânia o máximo possível para que tentasse trazer a Rússia para a mesa de negociação. E o Putin, ele teve muita generosidade do Donald Trump até então. E teve outro ponto que ajudou a Rússia nesse sentido, foi justamente a atenção dividida entre o conflito no Oriente Médio, ali de Israel e o Hamas, o Irã, o Hezbollah e tudo mais. E do outro lado, você tinha acontecendo ao mesmo tempo a guerra da Ucrânia. E agora, todos os outros conflitos, eles foram saindo. Tanto que o Trump está falando, eu parei 8 guerras, não foi bem assim, mas ele teve influência, sim, nessas 8 guerras. E o principal que estava tomando mais o debate, inclusive político, da opinião pública, pelo menos por enquanto, acabou, que é de Israel e do Hamas. E agora o foco volta novamente para a Ucrânia e para a Rússia. E eu até comentei mais cedo. A Rússia está fazendo diversas incursões, testando o sistema de defesa da OTAN no último mês. Dispararam diversos drones kamikazes dentro da Polônia. Isso mostrou a fragilidade da OTAN, que gastou absurdos, gastou milhões para derrubar drones que têm o valor de um carro. Uhum. Então, isso foi analisado. Fizeram incursões, né, perto da Alemanha também. Né? A Dinamarca teve drones que fecharam o espaço aéreo deles. E depois descobriram um navio russo com o transponder desligado perto da costa da Dinamarca. Então, assim, só que a Rússia, por outro lado, está sendo sancionada. Então, assim, são vários os fatores. Mas o que os Estados Unidos estão fazendo? Teve uma reunião muito importante que a gente cobriu, tá com uns 2, 3 meses, mais ou menos, do Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, e o Donald Trump. E nessa reunião, eles comentam assim, olha, não, a gente agora fechamos o acordo aqui, a OTAN vai comprar, como é que vai funcionar agora a entrega de armas para a Ucrânia? Não vai ser mais o land leasing que nós estávamos fazendo, que era o quê? Os Estados Unidos negociando direto com a Ucrânia. Os Estados Unidos vai vender as armas para a OTAN e a OTAN vai repassar para a Ucrânia e vai ver como que ela faz isso. Como que vai reaver esse dinheiro. Então, o Trump ele resolveu um problema interno que ele tinha politicamente dentro da direita americana. Tá? Que a direita americana ela não é unida, não é toda maravilhosa, tem muito desinformante russo dentro da direita americana, é problemática como a direita brasileira. Mas com essa ação, o Trump ele conseguiu resolver o problema ali dentro, que ele tinha politicamente. Só que o que ele fala nessa reunião? Não, agora a gente também espera que a Ucrânia faça aquilo que se espera que ela faça. Aí ele vira e fala assim, e eles sabem o que a gente espera que eles façam. E o que está acontecendo desde então? A Ucrânia começou a atacar mais firmemente dentro, tá, e mais abertamente dentro da Rússia. Principalmente refinarias. Uhum. Então, assim, e isso está causando prejuízos enormes para a Rússia. E os Estados Unidos e os outros países, assim, de pouquinho em pouquinho, sem ninguém perceber, estão dando autorização para as armas que eles estão comprando serem utilizadas para atacar a Rússia. O Trump deu uma declaração há 2, 3 semanas atrás dizendo o seguinte: uma das coisas que eu nunca entendi, que eu nunca vi na minha vida, é você vender arma para uma pessoa se defender e ela não poder usar para atacar o inimigo. Que é o que o Biden estava fazendo.
Sim. Então é uma mudança. E o Trump, ele perdeu a paciência com o Putin depois da reunião no Alasca. Eles já estavam nesse momento, mas isso ficou muito mais claro. E agora, o que a gente está assistindo nesse momento? A Rússia tendo problemas com até postos de combustível. Já tem cidades que estão sem combustível, racionamento de combustível. O custo de infraestrutura está muito grande. O Putin, ele não pode declarar guerra aberta. Poder ele pode, mas assim, politicamente ele não pode, né, na questão de opinião pública, declarar guerra à Ucrânia, porque isso daria poder para ele fazer o alistamento obrigatório, a convocação obrigatória para a guerra, e isso vai ter um custo político grande para ele. O Putin não é essa unanimidade toda que todo mundo fala dentro do país. O Prigozhin, cara, quase derrubou o Putin. Não derrubou porque teve a interferência do Alexander Lukashenko da Bielorrússia. Ele tomou quartéis que o pessoal não deu um tiro para enfrentar ele. Ah, não? Ele tava marchando pra Moscou. O Putin já tinha até saído da Prigozhin capital. é o e Evgeny Prigozhin do Wagner Group, que depois morreu. Isso. Derrubaram o avião dele. Caiu o avião dele também, né? Mas se ele tivesse continuado... Mas você acha que ele tinha condições naquele momento lá? Cara, pelo menos de tomar a capital, acho que ele tinha. Mas isso não significa que ele ia derrubar o governo. Sim. Aí eu acho que ia ter um quebra-pau grande. Mas ele... Por que o Putin saiu de Moscou? Exatamente, Ele tava marchando pra Moscou. Será que teve conflito no meio do caminho e o Prigozhin ganhou todos. Todos que ele ganhou? E o Wagner Group morreu? Mudou de nome, tá? Depende de onde tá, mas tá atuando aí sobre as ordens do governo. Eles estão aqui na Venezuela, protegendo Maduro. Eles trabalham por vários ativos aí do submundo que sustenta a máquina de guerra da Rússia, né? Eles estão na Venezuela, então, protegendo o Maduro? Desde 2019. Eu tenho um vídeo de 2019 falando do Wagner Group. No meu livro, Foro de São Paulo é Pátria Grande, eu conto como que o Wagner Group entrou oficialmente dentro da Venezuela, a mando do Putin, como o Putin salvou, e aqui a gente fica vendo a direita falar que o Putin é conservador e não sei o quê. Aí mostra o Putin mergulhando, aí fazendo assim, aí depois fazendo... Já viu os vídeos aí? Já. Aí mostra ele como... Mostra o Trump como se fosse o demônio e ele como se fosse o verdadeiro do bem. Exatamente. Por exemplo, a parte tá lá o Leandro tá até comentando aqui no chat que é a Africa Corps. Sim, lá na África. E eles sustentam várias ditaduras e golpes de Estado que foram dados na África hoje. É o alonga-manos, né, que o Putin usa. E como que esses governos que sobem, né, por golpes de Estado e são mantidos por um aparato de segurança, como no Mali, na Burkina Faso, a República Centro-Africana, eles entregam os direitos de exploração em determinada, como minas de carvão, petróleo, tá tudo na mão do Wagner Group. Entendi. Aí eles administram e fazem a proteção. E fazem a proteção e isso vai tudo pro esquema mafioso, né? Porque a Rússia é uma grande máfia, né? Você tem o Estado, mas você tem todo o esquema mafioso russo também. Que quem controla tudo, obviamente, Vladimir Vladimirovich Putin. Então, o Putin, ele tá numa situação agora que, assim, você não pode fazer aquela coisa da torcida, não, que a Rússia já era, ficou pequena, não. Mas a situação atual, né, a fotografia desse momento, isso foi mudando ao longo dos últimos 4 anos, não é favorável para a Rússia. Mas a Rússia, por outro lado, ela também está se preparando para expandir isso. É tanto que alguns jatos, alguns caças russos invadiram o espaço aéreo ali nos países bálticos. Isso gerou um problema, até citei. Eles estão agora discutindo regras dentro da OTAN para que sejam abatidos caças russos que invadiram o espaço aéreo da OTAN de maneira mais descentralizada. Se baterem alguns protocolos mais simplificados ali, você pode ir lá, vamos supor, a Estônia. E abater. A Lituânia pode ir lá e abater e tá ok. Toda hora eles estão em cima da Estônia ali, né? Sim. Não, a Estônia, Letônia, Lituânia e a... Estão muito perto, né, da Rússia? Estônia, Letônia, Lituânia e a Moldávia são os alvos principais. O principal alvo depois da Ucrânia era a Moldávia.
Se o Putin tivesse conseguido tomar Odessa, a Moldávia já tinha sido invadida já. Mesmo sem tomar o controle da Ucrânia. Como os ucranianos não perderam Odessa, que fica exatamente no meio do caminho do mapa, porque o Putin ele tem contingente, a Rússia tem contingente dentro da Moldávia, numa zona chamada Transnistria, uma zona separatista, ali desde 93. E por quê? Ali tem o maior arsenal de munição da União Soviética, ativo ainda. Então essas tropas russas estão lá protegendo esse arsenal. É uma faixa de terra na fronteira da Moldávia, que faz fronteira com a Romênia, que faz parte da OTAN. E a Romênia e a Moldávia têm uma história de origem conjunta. A Moldávia fazia parte da Romênia, se separou e tal. É tanto que no início da guerra, houve um movimento de consulta da Romênia para reanexar a Moldávia. Porque a Moldávia, eles não têm um exército comum. A Moldávia é um país pequeno, país pacífico e tal. Eles têm força policial. Se a Rússia invadir a Moldávia, já era, velho. Não tem como se defender. Não tem como segurar. Só que aí, por que esse movimento da Romênia não deu certo? Por conta do artigo 5º. Nem para você entrar... O pessoal fala assim, expansão da OTAN. Para você entrar para a OTAN não é tão simples assim. Você tem que cumprir vários requisitos e ser aceito por todos os países, né? Só que o pessoal fala, a expansão da OTAN, no imaginário fica o quê? Que a OTAN está invadindo esses países. Você vai entrar aqui agora, tá aqui uma arma na sua cabeça, eu vou atirar. Não funciona assim. Por que a Moldávia não pôde ser reanexada à Romênia? Porque ela tem uma questão fronteiriça. E uma questão fronteiriça ativa é algo que pode eclodir numa guerra, num conflito. E aí, se um membro da OTAN é atacado, todos os outros têm que proteger. Mas como é que você vai aceitar um membro que já tem um problema anterior à adesão? Não dá. Essa é uma das regras principais para você adentrar na OTAN. E o que o Putin conseguiu com todas as ameaças dele? Uma fronteira de 1.000 quilômetros a mais, 1.200 quilômetros com a OTAN, com a entrada da Finlândia. A Suécia. Cara, a Suécia sempre foi um país bélico na sua história. Muito belicista. Só que a Suécia estava com uma neutralidade desde do final do século XVIII. Então, assim, a Suécia estava numa neutralidade de quase 200 anos em conflito. Caramba. A Suécia aderiu à OTAN. Olha o tamanho disso. Cara, a gente passou pela Guerra Franco-Prussiana, que foi quase uma semi-primeira Guerra Mundial. A gente passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial. E olha só, Noruega foi invadida, Finlândia foi invadida nesse meio tempo, ali os países nórdicos, o quebra-pau, Dinamarca, não sei o quê. A Suécia passou por tudo isso neutra. E agora a Suécia entrou pra OTAN. Então você vê o nível da gravidade que a coisa tá. Tá escalando, né? E ali o Mar do Norte, ali em cima, né? Agora tá sendo chamado de Mar da OTAN. Porque a OTAN, na verdade se chama OTAN Lake, né? O lago da OTAN. Porque a OTAN praticamente fechou todo o acesso. A Rússia tem um direito de passar ali só por conta de Kaliningrado, que é um exclave que eles pegaram como espólio de guerra da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial.